Nesta segunda-feira, Lula deu novas declarações sobre a crise envolvendo a Petrobras. Essas falas voltaram a provocar baixa nas ações. Em entrevista ao SBT, o petista criticou novamente a distribuição de dividendos da estatal. A Petrobras não é apenas uma empresa de pensar nos acionistas que investem nela, porque a Petrobras tem que pensar no investimento e em pensar em 200 milhões de brasileiros que são donos dessa empresa ou são sócios dessa empresa. Okay. O que não é correto é a Petrobras, que tinha que distribuir 45 bilhões de reais de dividendos, queria distribuir 80 bilhões de reais. E 40 bilhões a mais que poderia ter sido colocado para investimento, para fazer mais pesquisa, para fazer mais navio, para fazer mais sonda, não foi feito. Lula culpou o mercado pela fome do país. Se eu for atender apenas a choradeira do mercado, você não faz nada. Porque o mercado, eu vou contar uma coisa para vocês. O mercado é um rinoceronte, um dinossauro voraz. Ele quer tudo para ele e nada para o povo. Será que o mercado não tem pena das pessoas que passam fome? Será que o mercado não tem pena de 735 milhões de pessoas que não têm o que comer? Será que o mercado não tem pena das pessoas que dormem na sarjeta e no centro de São Paulo, no Rio de Janeiro? Será que o mercado não tem pena das meninas com 12, 13 anos que às vezes vendem o corpo por causa de um prato de comida? E aí, Carlo Cauti, quero te ouvir. Falou aí, chamou o mercado de rinoceronte, depois de dinossauro voraz. Você deve saber o que ele é capaz de fazer. Eu já tô com... Parece um zoológico, né? Faria Lima, é o zoológico do Brasil. Não, gente, assim, brincadeira, é um delírio, né? É um delírio, evidentemente, completamente... E é um delírio que assusta muita gente, né? É um delírio que assusta o mercado. Mas quem que é esse mercado? Quem que é esse... Inclusive, é interessante, né? O Lula usou a palavra dinossauro para falar da Petrobras. Eu me lembro o bom e velho Campos Neto, avô, que dizia que a Petrobras era um petrossauro, por quanto atrasada estava, né? Então, até parece um lapsus freudiano, né? Usar a mesma figura semântica para definir os dois. Mas, enfim, Lula está completamente delirando, porque o mercado que ele fala são 860 mil cidadãos brasileiros que possuem ações da Petrobras. Muitas vezes botaram o seu FGTS na Petrobras, iludidos pelo governo do PT, quando abriu o capital da empresa, dizendo: coloque o fruto do seu trabalho na Petrobras que você vai ficar rico. Perderam quase tudo, porque nos governos do PT a Petrobras quase quebrou. Lembramos que as ações da Petrobras passaram de quase R$100. A Petrobras era a 7ª maior empresa do mundo em 2007, 2008, para R$4, R$5 durante a era Dilma, isso no final de 15, 16. Petrobras, tecnicamente, estava quebrada por causa dos absurdos feitos por governos do PT. E o mercado não tem pena, ou melhor, o mercado tem muita pena do que está acontecendo no Brasil, mas ele tem mais ojeriza daquilo que foi feito com a Petrobras no passado. Por exemplo, uma refinaria inútil lá no Nordeste, passado recente, ou seja, em menos de uma geração. O mercado se lembra muito bem, né? Os investidores se lembram de Abreu e Lima, que tinha que custar $2 bilhões, custou 20 e está ainda lá não completa, que foi o epicentro da corrupção da Lava Jato, um dos epicentros da Lava Jato. Se lembram do Comperj, que é também um cemitério, aí sim, nos elefantes, também completo e custou bilhões. Se lembram de todas as obras inúteis ou financiamentos inúteis que a Petrobras distribuiu. Se lembram também de todos os diretores presos da Petrobras, que tinham contas na Suíça, que também acabaram confessando e devolveram o dinheiro durante a Lava Jato. Se lembram dos absurdos cometidos pela diretoria do PT na maior empresa brasileira, levou isso quase ao desastre. E agora, após a lei das estatais, a reforma do Estatuto da Petrobras, depois da atuação do Ministério Público, a Petrobras está voltando a sair do fundo do poço. Chegou o governo do PT e perdeu em poucas semanas 90 bilhões de reais. A Petrobras perdeu o valor de uma Eletrobras em poucos dias. Em um dia só, em 12, não, nem em 12 horas, 8 horas de pregão, a Petrobras perdeu 50 bilhões de reais. Perdeu metade do orçamento no Ministério da Defesa do Brasil. Então, o mercado tem medo disso. É simplesmente essa a reação, porque as barreiras que foram criadas, só para terminar aqui, para explicar nos públicos, as barreiras que foram criadas durante os governos Temer e Bolsonaro estão se demonstrando frágeis. E o PT está com uma vontade, aí sim, voraz, animalesca, de voltar a assaltar aquilo que considera não um bem público, não empresa pública, mas
Cosa Nostra, né? Uma empresa deles, né? Do PT, evidentemente, do presidente Lula. É que o Celso de Mello, ministro, ele fez, além de dizer muita bobagem, não, ele, apesar de dizer muita bobagem, ele definiu com precisão qual era o projeto do PT. Projeto criminoso de poder. Isso ele falava do mensalão, né? Pois bem, o PT não mudou. Ele voltou à cena do crime, disposto a completar o serviço. Você deu vários exemplos que podem ser resumidos numa expressão. É o escândalo do Petrolão, que é o maior da história em qualquer país. O maior esquema corrupto de todos os tempos foi montado para executar o Petrolão, que, segundo o Supremo, deixou de existir. Não houve. A devolução do dinheiro roubado passou a ser de bilhões. A propina passou a ser medida com mais 3 zeros. Bilhões. Eles roubaram a Petrobras. Eles acabaram com isso. Os bandidos, os ladrões de antigamente, eles evitavam passar perto do local em que eles tinham praticado aí o pior dos crimes. Pois eles estão lá dentro fazendo isso, e o Lula fica falando do tal mercado que não faz a menor ideia. Se aparecer um bicho escrito mercado, ele pode achar que ele não tem noção. O Lula é muito ignorante. E o brasileiro parece ou se acostumou com isso ou parece não enxergar que é o mesmo presidente que disse que o Brasil não tinha fronteira com a Bolívia, são só 3.000 quilômetros, que o Napoleão invadiu a China e por aí vai, que o Panamá era aquele país onde a gente parava para ir para Cuba, e assim vai. Ele é uma besta. E ele vai falar sobre a economia, ele só pode dizer isso. Ele é muito burro, o Lula. Então agora a gente está com ele, está sendo representado na ONU pela Janja, está bem representado. É o que eu falei, é o casal que vive trocando as ideias que não tem. Eles ficam conversando. O Cauti, só voltando na questão da Petrobras, você que tem conversado com o pessoal lá em Brasília, há a possibilidade, chance de reverter essa decisão aí do governo de não pagar os dividendos extraordinários? Não, é porque eles perceberam o tamanho do desastre provocados pela direção, né, de Lula, porque quem mandou a Petrobras não distribuir dividendos foi o Lula, que ele ligou para o ministro Silveira e mandou os conselheiros do governo não distribuir os dividendos. Só que não combinaram com os russos, vulgo com Haddad, que contava com essa grana, contava com pelo menos 12 bilhões de reais para fechar as contas desse ano. O Haddad falou, opa, peraí, não é bem assim, tanto que agora eles lembraram que o Ministério da Fazenda tem direito a ter um conselheiro de administração, depois de um ano. Em um ano e 3 meses de gestão petista da Petrobras, acordaram e viram que não tem nenhum conselheiro de administração do Ministério da Fazenda que possa lembrar para todo mundo que o maior acionista da Petrobras é a União. Sim. E que os dividendos vão para a União, para fechar as contas públicas. O Paulo Guedes, que será ainda lembrado como o melhor ministro da economia que o Brasil teve, pelo menos no século XXI, salvou as contas brasileiras durante a pandemia graças à distribuição de dividendos da Petrobras. A gente fechou as contas no azul, com uma gestão inteligente das estatais, que voltaram a ter lucro, e esse lucro foi utilizado para salvar as contas públicas brasileiras. Agora, as estatais voltaram a ter prejuízo e ainda por cima nem distribuem os dividendos que podem, e teremos um orçamento público no vermelho. Então agora eles estão entendendo o tamanho da enroscada, e provavelmente até dia 25 de abril, que é a data última para decidir isso, o Conselho pode voltar para trás e sem distribuir os dividendos. Mas o estrago está feito. O mercado agora acha que de agora em diante é ladeira abaixo, e todos os principais bancos brasileiros e internacionais cortaram as suas indicações para a Petrobras. Todo mundo falava até antes de ontem, até sexta-feira, comprem ações da Petrobras, agora a indicação é neutra ou venda. Então, a sexta-feira foi o D-Day, né? O dia D do mercado brasileiro. O mercado acordou com o governo Lula. Acabou a lua de mel. Piotr. Eu vou só retomar um ponto que o Cauti fez menção. O governo tem, juntando o BNDES e o BNDES Par, tem 36% das ações. Isso quer dizer que na hora de dividir os dividendos, distribuir os dividendos, o governo recebe proporcionalmente a isso. Isso fecha a conta. Quando o presidente Lula fala assim, aos 200 milhões
de brasileiros que são sócios da Petrobras, porque, claro, neste momento o governo tem esses 36, então esse é o dinheiro que ele tem que usar, mas tem que usar bem, não para fazer mais um ministério, não para comprar sofá e cama nova na granja do Torto, não, na granja, é isso? Qual é a residência oficial do governo? A Granja do Torto é uma espécie de veraneio, de Alvorada. No Palácio da Alvorada, exatamente. Mas tem uma outra coisa também. Não acho que as travas que, desde a lei das estatais lá aprovada no governo Michel Temer, depois da roubalheira que se instalou na Petrobras, em que o governo teve que pagar, a Petrobras teve que pagar multas bilionárias nos Estados Unidos, porque lá, obviamente, a justiça entendeu que aquela roubalheira tirou o ganho do acionista. Acionista é o sujeito que colocou dinheiro na empresa e ela usou esse dinheiro para investir, obviamente, no negócio e fazer crescer a empresa. Daí ele tem o que se chama de dividendo. Se o dinheiro não veio do governo, veio da iniciativa privada, do investidor privado. Ele tem direito de receber dividendos. É o regramento. Quer mudar a regra? Faça com muita antecedência. Aí as pessoas têm tempo, inclusive, como elas estão fazendo agora, decepcionadas com a atuação do governo Lula, está se vendendo as empresas, está se vendendo as ações, cai o preço da ação da Petrobras, perde valor. A empresa que o governo tem 36% está perdendo valor. Ele está perdendo o valor das ações que ele detém. Tudo isso é muito simples de entender, mas o Lula insiste em falar tudo isso porque o Lula fala qualquer coisa. O Lula, qual foi a frase da inteligência artificial? Ele não sabe o que é inteligência artificial. E o mundo cada vez mais cresce com relação à inteligência artificial, o uso de inteligência artificial. Mas ele fala qualquer coisa. É um bicho, né? É um bicho. Vai resgatar tudo agora que ele vale vê a pena. bicho. Vale a pena. Eu só preciso fazer menção que eu cruzei com pessoas, eles adoraram o vídeo da nuvem também, da Dilma, que nós reproduzimos ontem, que é um clássico. Mas só para concluir, é preciso perguntar às pessoas que apoiaram o governo ou a candidatura de Lula lá atrás, muita gente que sim é do mercado, o que eles estão achando agora? E vão dizer o quê? Alguém achava que ia ser diferente mesmo? Alguém acreditava que o governo do PT ia fazer alguma coisa diferente com a Petrobras, baseado em quê? Bom, está custando caro as apostas políticas movidas por sei lá o quê, que não inteligência, obviamente. Pegar o gancho da inteligência, a gente vai exibir mais uma vez o vídeo de ontem, vale a pena ver de novo? No nosso governo, eu sempre digo que ontem eu fiz uma reunião para discutir inteligência artificial. E é um tema tão complicado para a minha cabeça que eu disse para os caras o seguinte: eu estou cansado de ouvir teoria. Eu estou cansado de ouvir falar nesse bicho de inteligência artificial. Um país que tem tanta gente inteligente, para que precisa de inteligência artificial? Por que não utilizamos da inteligência humana que nós já temos aqui? Esse foi o vídeo de ontem que nós comentamos aqui. É impressionante. Vamos utilizar a inteligência humana, né? Porque senão é um bicho a inteligência artificial. Tu revelou qual? Ele não faz a menor noção do que ele está falando. Nada, zero. Nada. É impressionante. E tem aplausos ainda, hein, Piotr? Tem aplausos, claro. E é o olhar feliz da Janja, né? Tem silêncio de É um entrevistador, gênio. assim, completamente maravilhado com a declaração do presidente.